Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! O programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, pede licença para entrar na sua casa, para falarmos desse tema tão palpitante que se chama Espiritismo. Nós hoje estaremos alencando, como sempre fazemos, uma obra, seja o Livro dos Espíritos, seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa. Rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos ampare. Agradecemos à TV Mundo Maior pela oportunidade, pelo espaço e a cada telespectador que nos acompanha. Gostaríamos de deixar o WhatsApp do programa para interagir, mandar sua mensagem, mandar sua dúvida, sua participação. O número é 19 997 7827 94. Qual é o tema que nós escolhemos para o estudo do dia de hoje? Hoje nós vamos ver o Livro dos Espíritos, vamos ver o capítulo 2, a Encarnação dos Espíritos, item 2, da alma. Questão 134. O que é a alma? Resposta: um espírito encarnado. Então, o Espiritismo vem trazer para nós algumas definições que até então não se compreendia. Por exemplo, as religiões como um todo, desde os muçulmanos, todas as áreas da igreja cristã, todas elas acreditam na vida após a morte. Não sabe explicar como que isso acontece, né? Nós sabemos do céu e do inferno, os evangélicos apregoam que nós vamos ficar dormindo e num determinado momento as trombetas vão soar e vai ser a separação do joio e do trigo. Nós temos os muçulmanos que dizem que quando desencarna vai perto de Alá. E resumindo, tirando os ateus que não acreditam em Deus, mas o restante, todas as religiões acreditam num ser supremo. O Espiritismo vem estabelecer regras, normas para definir claramente as ações. Então, o que é o espírito? É o ser inteligente criado por Deus. Bom, esse espírito, nós hoje compreendemos com a doutrina espírita que ora está no corpo físico e quando ele desencarna, ou seja, ele morre. Ah, mas o ser morre? Morre. Morre o corpo e o espírito sobrevive. Quando esse espírito está ligado a um corpo físico, nós vamos chamar de alma. O que quer dizer uma alma? É um espírito encarnado. Quando ele desencarna, ele sai do estado de alma e volta para o estado espiritual. Então é apenas para definir o que é um ser encarnado e o que é um ser desencarnado. Então você que não tem muita familiaridade com a doutrina espírita, quando ler no livro a alma de alguém, está se referindo a um ser encarnado. E quando se trata de espírito, é porque esse ser já se encontra no mundo espiritual. Não é, André Luiz? Sem sombra de dúvida. A questão abaixo, nosso querido Sérgio já comentou, nós apenas vamos ler para fixar a ideia. 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, quando estamos encarnados, somos uma alma. Quando estamos no plano espiritual, somos um espírito. Kardec continua questionando agora na 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Resposta: sim. As almas não são mais que espíritos, antes de ligar-se ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então, o espírito e a alma é a mesma coisa? Sim. A diferença apenas de terminologia é, quando estou encarnado, utiliza a palavra alma. É interessante que a palavra alma é uma das poucas palavras que Kardec utilizou já existente. Ele criou a palavra médium, medianeiro,
Várias palavras ele criou. A alma ele utilizou. Os nossos irmãos católicos, por exemplo, têm na alma o inverso de nós, os espíritas. Eles acreditam que quando uma pessoa morre, se tornou uma alma. Para nós é o inverso, quando nós reencarnamos. Não tem certo, o espiritismo não está certo, o catolicismo está errado ou vice-versa. Não. Cada doutrina tem o seu dicionário particular, que se usa conforme a sua metodologia. Por isso é importante, André, muitas pessoas dizem assim, o espiritismo é igual ao catolicismo. Desculpe, é a água e o vinho. Doutrinariamente falando, para quem estuda as duas, os pontos de vista, os processos dogmáticos, os processos de compreensão são totalmente diferentes, né? Lógico que nós temos a mesma base, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas a interpretação de Jesus é que realmente modifica de uma para outra, porque cada um vê de uma maneira diferente. Olha outra questão que interessante, agora na 135. Há no homem outra coisa além da alma e o corpo? Resposta: há o liame, que une a alma e o corpo. Exatamente, é aí que nós vamos começar a entender todo esse processo. O que é um liame? Eu digo sempre, para dar um exemplo assim para as pessoas entenderem, os tênis têm cadarço, que é para dar o nó. E nós, então, vamos colocando de acordo que nós nos sentimos confortável e possamos andar de maneira segura. Assim também se faz a questão dos liames. O que é os liames? Os liames são esse cadarço, que é exatamente a ligação entre o corpo físico e entre o corpo perispiritual. Porque nós temos, na verdade, e as pessoas têm que compreender isso, nós, enquanto encarnado, somos divididos em 3 partes. Primeiro, o espírito. O espírito não sobrevive no nosso planeta pela sua grosseria sem ter um corpo semimaterial. Nós vamos chamar esse corpo de perispírito. O perispírito é um corpo semimaterial aonde está sediado o espírito. Pois bem, quando nós estamos no mundo espiritual e somos espíritos, nós temos 2 partes, o espírito e o corpo semimaterial, que é o perispírito. Quando nós estamos encarnados na condição de alma, que é o tema que nós estamos estudando hoje, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Esses liames é esse cadarço que realmente ele faz a ligação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Richard Simonetti tem um livro, Quem Tem Medo da Morte, que ele diz que nós morremos 1/3 da nossa vida, nós morremos todos os dias. Se nós analisarmos que nós dormimos em média 8 horas, então nós vamos compreender que quando nós estamos dormindo, esses liames, os cadarços, são afrouxados. O perispírito sai do corpo físico, se desliga. E aí fica apenas um único liame ligado, que é o chamado cordão umbilical. Aquele mesmo que Paulo, em uma epístola, que ele conta, ele foi dormir, o espírito dele saiu e ele foi para um lugar e ele descreve a beleza indescritível desse lugar, mas ele cita, eu me via ligado ao corpo por um cordão prateado. Esse cordão prateado é o que Allan Kardec, através da espiritualidade maior, vem dizer que é o cordão umbilical, que é o cordão, que é o liame que nos liga. Então, enquanto nós estamos dormindo, nós estamos em estado espiritual, ligado ao corpo por apenas um liame, que é o cordão umbilical. Então, eu acho que foi necessário, André Luiz, para que a gente fizesse essa explicação, porque há muitos telespectadores que não são espíritas, que não conhecem profundamente a doutrina espírita, para entender um pouquinho a junção, a ligação entre o corpo e o perispírito. Na questão abaixo,
vamos dar continuidade nesta temática, porque Kardec pergunta na 135A, qual é a natureza desse liame? Resposta, semimaterial. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. E agora, uma colocação de Kardec. O homem é assim formado por 3 partes essenciais. Primeira parte, o corpo, ou ser material semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda parte, a alma, espírito encarnado do qual o corpo é a habitação. E a terceira parte, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Então aqui mostra um pouquinho o que o nosso querido Sérgio, com muita beleza e profundidade, na colocação que ele fez há pouco, ele já deixou bem claro esta questão da divisão, da importância dos liames, fazendo este comparativo com os cadarços. Então, todos nós possuímos. Não vemos, não sentimos, mas possuímos. Conforme nós vamos envelhecendo, naturalmente que esses liames também vão perdendo a sua vitalidade. E quando existe a morte do corpo físico, uma morte não é igual a outra. Os liames podem ser quebrados, desligados em alguns minutos, em algumas horas, em alguns dias, em alguns meses e em alguns anos, como é o caso dos suicidas, muito bem descrito no livro Memórias de um Suicida. Quando ele diz semente, polpa e casca, nós vamos lembrar que no frontispício do livro dos Espíritos, nós vamos ver um desenho que os amigos espirituais deram a Kardec, que era exatamente uma parreira de uva. Caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de convidar os amigos a conhecerem os livros que publicamos até o presente momento. Quem puder, adquira, estará ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. De minha autoria são 4 e tem de outros companheiros também. Então entre na loja acaminhodaluz.com.br. Nos ajude a manter as nossas atividades. Nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Hoje falando de um tema bastante importante, que é a questão da alma, que é a questão do espírito encarnado. Kardec traz ensinamentos para nós de uma profundidade muito grande. E nós vamos perceber que esse conhecimento até então ninguém tinha. As religiões não a têm. Essa é uma que nós chamamos de uma parte científica da doutrina espírita, trazendo as leis naturais que nos cercam e que hoje é estudado no campo científico pelos médicos, pelos cientistas, não é? Desenvolvendo toda essa temática. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. Ainda veremos algumas questões, não conseguiremos ver todas elas, porque são várias, e estaremos num futuro próximo dando continuidade, porque de fato tem um material muito rico para as nossas meditações. Se você está com dúvida neste assunto, quer mandar sua pergunta, sua interação, pode ser pelo WhatsApp 19 997 7827 94. A questão que veremos agora é a 136, quando Kardec questiona: a alma é independente do princípio vital? Resposta: o corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos. Então aqui nós percebemos que o corpo é um envoltório, precisa da parte do princípio vital para que tenha vida, para que possa se manifestar. Porém, é importante nós dizermos que o corpo é uma ferramenta que com o seu uso desgasta, envelhece,
se não é utilizada adequadamente, enferruja. Então, neste mundo transitório que nos encontramos, o corpo físico é uma ferramenta de fundamental importância para o nosso próprio desenvolvimento. O princípio vital já é um outro corpo que nós poderíamos aduzir a isso, não é? É quem dá a vitalidade aos órgãos, também ligado ao perispírito. Então nós vamos estudar com Kardec, né, uma série de energias que compõem e todas elas nós vamos chamar de semimaterial. Da mesma maneira que na Terra nós vamos buscar os elementos na natureza, principalmente na natureza mineral, nós vamos buscar na Terra vários tipos de essências dessa natureza e cada uma é usada por uma determinada descoberta que o homem mesmo cria para nos auxiliar no nosso dia a dia. Não é assim? O ferro, o magnésio, e assim nós vamos buscar na natureza uma série de outros elementos que compõem para que possa, através da ciência, fazer isso transformar. Por isso que Lavoisier dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, partindo daí, nós vamos começar a ter acesso a palavras que até então nós não conhecíamos, princípio vital, vitalidade. Por exemplo, quando nós estudamos esse capítulo no Livro dos Médiuns também, sobre a questão da vitalidade, nós vemos o quanto nós podemos, através do passe, do magnetismo, auxiliar alguém a vitalizar a sua energia. Ah, nós podemos doar vitalização de energia? Podemos, através do princípio vital. Vitalizar o princípio vital daquele que se encontra enfraquecido. Isso é natural no doente, nas pessoas mais idosas, não é? Que às vezes pelo desgaste, pelo processo emocional, faz com que aqueles órgãos mais complicados, vamos dizer assim, mais comprometido, ele venha a ter um desgaste muito maior. Então o passe tem um papel de sublime importância nesse aspecto. Então nós vamos começar a entender, e daqui para frente a estudar, todos esses aspectos que doutrinariamente Kardec traz para todos nós, né, André Luiz? Sem dúvida. Continua Kardec, na 136A. O corpo pode existir sem alma? Resposta: sim. E não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Nós temos visto aí, por exemplo, uma coisa que intriga a ciência, que é a questão da gravidez psicológica. Eu uma vez fui presidente de uma instituição aqui em Itapira, onde nós tínhamos uma funcionária que ela tinha uma vontade tão grande de se engravidar, que era algo assim quase que doentio, e não conseguia se engravidar. Um dia ela apareceu com a ideia da gravidez, e aquilo começou a tomar vulto. Só que começou a preocupar os médicos, porque na verdade não tinha um feto. E a barriga dela começou a crescer. Num determinado momento que ela foi plasmando aquela ideia mental, ela chegou até a ter leite. É uma coisa impressionante o que é uma gravidez psicológica. E aquilo foi feito um trabalho para que ela pudesse compreender, ou seja, ela gerou um filho sem estar ligado a um espírito, a esse feto. Ela gerou tudo isso mentalmente, para a gente ver o poder da nossa mente, não é? Quem conhece ou quem já teve na família alguém que já teve uma gravidez psicológica sabe que é muito complexo, é muito complicado e a mulher entra num processo que é realmente de dar dó, de tal é o sofrimento que aquela criatura passa. Então a gente começa a perceber tudo isso, pode existir essa questão. Mas quando ele diz que quando a vida, vamos dizer assim, corporeamente se encerra, é desligado os liames. E o último liame a ser desligado pelas equipes espirituais é o liame do cordão umbilical.
É aqui, André, que começam os grandes problemas para o suicida. Por isso que a gente fala muito em valorização da vida, porque nós sabemos que muitos suicidas ficam ligados esse ainda cordão umbilical do espírito ao corpo. Ou seja, ele acompanha toda aquela decomposição do seu corpo. Quando nós recebemos nos nossos trabalhos mediúnicos de desobsessão essas criaturas, realmente vem num sofrimento atroz, porque deve ser muito difícil mesmo. É o único tipo de morte que causa sequelas para a mente humana, né, André Luiz? Sem dúvida. Por isso que é importante nós aguçarmos o nosso conhecimento. E aqui nós fazemos um convite a todos que nos acompanham pela TV Mundo Maior. A questão já de aproximadamente um ano, eu e o nosso querido Sérgio, tirando os convidados do Brasil e do exterior que visitam Itapira, em que gravamos entrevistas, nós estamos apresentando um estudo em que ora falamos do Livro dos Espíritos, ora falamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser acompanhar desde o início, está tudo disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. As primeiras questões do Livro dos Espíritos, os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá tem a playlist do programa ABC do Espiritismo. Venha estudar conosco. A outra questão é a 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Resposta: uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Aqui nós vemos que a inteligência é um atributo do espírito e não do corpo físico. O corpo físico é uma ferramenta que recebe a inteligência, o instinto, a percepção vinda do espírito. Por isso que muitas das nossas doenças se refletem no corpo físico, mas não estão alojadas no corpo físico. Hahnemann traz para todos nós a homeopatia. A homeopatia, a fitoterapia, todos esses tratamentos têm também a oportunidade de trabalhar com o perispírito. Tem a oportunidade de trabalhar com o corpo psicossomático, não apenas com esse corpo físico, não apenas com este corpo que nós todos temos de carne, mas nós temos mais do que este corpo de carne. E se nós tivéssemos um corpo que não fosse dotado e animado por um espírito, ele seria tudo, menos um homem, menos uma mulher, porque não teria inteligência por detrás. Vamos ver mais uma questão, 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. É interessante, né, André? A gente vê uma questão dessa, porque cada um tem a sua casa. Então o espírito tem a sua casa, ele é preparado para aquela casa. O André passou agora a nossa página do YouTube e você pode estudar conosco também o livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, o livro Missionários da Luz. Principalmente no livro Missionários da Luz, você vai ver a reencarnação de Segismundo. E você vai compreender como é a dificuldade para o plano maior orientar uma reencarnação na Terra. Então André Luiz vem abrir esse leque para todos nós, para a compreensão do que é uma reencarnação. Até aqui, Allan Kardec está trazendo o básico, o arroz com feijão, porque ele não podia falar muito mais nessa época, porque ele estava iniciando uma nova ciência para a humanidade. E isso precisaria maturar no movimento espírita. Foi por isso que de 1857 para 1944, quando o Chico começa firmemente as obras de André Luiz, é que nós vamos perceber claramente, dentro dessa desenvoltura, o véu do plano espiritual cada vez se abrindo um pouquinho mais para o nosso conhecimento. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. Por isso que é muito importante nós pegarmos estes assuntos e meditarmos, analisarmos e refletirmos. Ao caminharmos para o nosso encerramento,
gostaria de convidar a todos a participar do Evangelho no Lar. Ocorre todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número. Ali iniciamos um vídeo ao vivo. E todos os domingos, também às 6h30 da manhã, fazemos pela Rádio Boa Nova o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, que às segundas-feiras, a partir das 7 da manhã, entra também no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, como é palpitante esses assuntos que nós tratamos da doutrina espírita, não é? Foi um assunto que o tempo passou muito rápido. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a sua audiência e que Jesus possa continuar nos envolvendo e nos dando força para continuar essa caminhada à busca do bem. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.